Olá, nono ano! Olha só, chegamos na terceira aula de redação. E o assunto de hoje é o gênero notícia. Vocês veem muito, né? Falando sobre a notícia disso, a notícia daquilo, mas veja só. Por que eu coloquei notícias para vocês? Porque no livro de vocês vai ter uma atividade, né? E aí vai ser necessário que vocês estejam por dentro do gênero notícia, tá ok? Nesse momento, pegue aí o livro de vocês ou o caderno para fazer as anotações necessárias. Vamos lá? Então, em outros momentos a gente já viu falar de notícia, mas vamos ver assim na íntegra agora, tá certo? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Isso a gente já sabe e está acompanhando várias notícias aí, né, sobre o Covid e outros assuntos também, não só desse. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Quais são os principais meios de comunicação? Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e dentre outros, né? Que vocês podem estar aí colocando. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e também narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, o espaço e as personagens envolvidas, né? Porque se tem a notícia, também tem as personagens, tá certo? Quais são as características da notícia, né? Para que eu possa identificar, professora. Então, vamos lá. As principais características do gênero textual notícia são, como é que eu posso começar a montar? É um texto de cunho informativo, tem que trazer uma informação, e ela, de preferência, ela tem que ser verídica, tá certo? Textos descritivos, que descrevem, ou narrativos, que narram um acontecimento. Textos relativamente curtos, porque senão vai ser aquela notícia que aí ninguém vai ter interesse, que é bem, né? Veiculado nos meios de comunicação, a linguagem formal, ela não pode ter gíria, tem que ser clara e também objetiva. Textos com título, lógico, que é o que chama, é a manchete, né? O principal e auxiliar. Textos em terceira pessoa, impessoais. O discurso ele tem que ser indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Vimos as características, mas vamos ver agora a estrutura e exemplo de notícia, tá ok? Vamos lá. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em. Nós vamos ver agora a estrutura. Título principal, que é a manchete que fica em cima, e o título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, como eu já tinha falado anteriormente, que sintetiza o tema que será abordado, né? Eu faço um resumo, é o meu título, e outro um pouco maior, né? O qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, veja só aí, olha. Olimpíadas Rio 2016. Esse é o título. Veja só o título auxiliar. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ele vem mais explicativo, ok? Essa foi o título e o título auxiliar. Vamos ver as outras partes. Então, vimos a parte que fala do título, que também chamamos de manchete, e o subtítulo que vem logo abaixo. E agora vamos falar da lead. E o que é a lead? Vamos lá. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Como assim, professor? O primeiro parágrafo. Porque trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Eu vou ter que responder cada uma dessas? Não. Dentro do texto que vocês vão montar, já tem que estar respondendo, ok? Não necessariamente nessa ordem assim. Mas vai ter que ter o que, quem, quando, onde, como e por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas essas informações estarão contidas na notícia, deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a intenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo um exemplo. Aqui eu trouxe, depois vocês podem estar aí lendo, tá certo? Um exemplo de uma lead, que responde todas essas questões aí. Deixa eu ler aqui com vocês. Bom, me acompanha aí, olha só.
O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paraolímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Necessariamente, nessa parte aí, que é a introdução, que é o primeiro parágrafo, responde sim a essas questões, tá certo? Então, vamos para mais uma parte da estrutura da notícia. Agora é o corpo da notícia. Vimos o título, que também podemos chamar de manchete, vimos o subtítulo, a líder. E a líder, professora? Já vimos. É a introdução. Né? Nela vai ter que ter aquelas respostas para aquelas questões que eu coloquei. O que, por quê, quando, onde, tá certo? E na parte do texto, nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas, tá? Eu trouxe aí o corpo da notícia, que dá continuação, depois vocês podem estar lendo também, tá? Então, eu trouxe aqui um quadro no qual está bem dividido para que a gente possa, né, tá acompanhando aí. Vejamos aqui, olha só. Título: Seleção Nacional de Futebol empatou hoje as 2 bolas. Lead, aí tá em inglês, mas é lead, que é a parte do corpo, que é o primeiro parágrafo, tá ok? E responde as questões que eu falei para vocês. E o corpo do texto também. Temos o título, o subtítulo e a líder. Então, a aula de hoje foi sobre o gênero textual notícia, para que vocês possam estar desenvolvendo de forma clara e também objetiva a atividade que eu vou deixar aí no livro didático. Veja só, ler, porque vai ter lá a notícia, e fazer as páginas 185, 186 e 187, tá certo? Somente essas, mais nenhuma. Eu trouxe aqui um resumozinho, vocês podem estar acompanhando, que fala do título, da líder, do corpo da notícia, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula de português. Hoje a gente está aqui revisando o que é uma notícia, quais são as partes, a estrutura, as características também, viu? Mas assim, beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.